Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Já estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. Delegado? Pois não. Eu estava falando aí na questão dos feminicídios, não é isso? Isso. Não, né? Não, a gente não estava respondendo. Da justiça, perdão. Da justiça com relação aos feminicídios. Graças a Deus, a gente tem tido uma resposta muito boa do judiciário em se tratando, porque é um crime que vai a júri por se tratar de crimes contra a vida. Então, vai ao judiciário, o judiciário está dando agilidade, as prisões que nós estamos requerendo estão dando, também há uma certa agilidade por conta da gravidade, e também o julgamento tem sido, assim, tem marcado o julgamento rápido e as punições têm sido altas. Isso na nossa cidade, a gente realmente, eu como delegada, assim, eu fico satisfeita de ver que também o judiciário está tendo essa visão da gravidade em relação aos feminicídios. Os demais crimes que não vão para o júri, que são os crimes referentes à ameaça, lesão corporal, os estupros, vão para a segunda vara criminal. E o que ocorre hoje? Aí a gente esbarra numa situação do seguinte: na segunda vara criminal, na verdade, o juiz ele é atribuído a ele os inquéritos normais e os inquéritos de violência doméstica. Uhum. Então, acaba ficando assoberbado. E uma coisa muito importante seria a vara de violência doméstica, que é um sonho nosso aqui de ter uma juíza, ou seja, um juiz, mas geralmente é uma juíza à frente, uma promotora, né, todo um arcabouço, toda uma situação para acolher essa mulher, só os crimes de violência doméstica. Se a gente tivesse... A justiça ser célere no feminicídio, infelizmente aquela vida já foi ceifada. Exatamente. A gente tem que impedir que uma violência doméstica, uma lesão, vire um feminicídio. Exatamente. Né? Então, assim, tem essa dificuldade, porque, na verdade, não existe uma vara para essa situação, que já passou da hora da gente ter essa vara especializada aqui. Então, acaba o juiz, a vara, ficando extremamente assoberbada de tantos inquéritos, porque ele vai acumular os inquéritos normal, furto, roubo, com os crimes referentes à violência doméstica, o que gera um acúmulo, não tem gente suficiente, é um juiz somente. Isso seria também um grande ganho para a mulher, para a sociedade em geral. Mas eu queria falar também, que a gente bateu muito aqui, na questão da prevenção, as políticas públicas de prevenção. Eu, pessoalmente, eu não consigo ter muito tempo para isso, mas a gente tem ido às escolas públicas, sabe, assim, falar com os adolescentes, falar com a comunidade em geral sobre essa questão da violência doméstica, que é muito importante, sobre essa questão cultural, que é a questão do machismo. Por quê? O que ocorre? A gente está aqui reprimindo, mas a gente tem que começar a pensar na base. E a base, a gente não se resolve de um dia para o outro. Sim. Se a gente não começar a repensar essa questão nossa, nós somos o 5º país mais machista do mundo. É um dos países mais perigosos do mundo para uma mulher se viver. Então, se a gente não começar a repensar isso não vai evoluir nunca. Os dois temas passam pela educação. Passam pela educação. A Lei Maria da Penha, como o senhor falou, que é a lei uma das leis mais avançadas do mundo, ela fala exatamente isso. E, inclusive, inserir a questão da violência de gênero, a questão do gênero, nos currículos escolares. Eu acho que já passou do tempo de fazer isso. Sim. Porque é uma situação de saúde pública, todo mundo sabe disso, essa questão da mulher, esse empoderamento, né, esse poder que o homem entende até hoje que tem em relação à mulher, isso é um fato. Isso tem que ser aceitado. Então, na verdade, isso tem que ser falado, tem que ser levado à esfera pública, que é um problema cultural enraizado. Isso não vai resolver em um mês, nem em um ano. Mas, se a gente não começar a refletir sobre isso, né, que é uma questão cultural, essa questão do machismo, essa questão que o homem se sente mais poderoso que a mulher, então ele pode bater, ele pode ameaçar, ele pode, de alguma forma, agredir aquela mulher das piores formas possíveis, e, por sua vez, também, a mulher, ela aceita aquela situação e, por muitas vezes, se sente até culpada, justamente por uma questão
cultural mesmo. Então, a gente tem que debater mais sobre isso, falar sobre isso e ir na base. E a grande questão é, quem sabe a gente inserir isso nas escolas públicas, falar sobre isso, né? Que as crianças já crescerem com outra mentalidade. E multiplicarem a informação. Multiplicarem essa informação. Delegado, eu queria pedir permissão para tocar num assunto polêmico. Pois não. Eu queria que a senhora desse a sua opinião como delegada, como mulher, a respeito do porte de armas. Eu achei que eu não ia tomar... eu Esse falei. assunto está muito em voga, né? Não tem como a gente negar que ele pode ter uma influência nas estatísticas. Então, isso tem, né, inclusive tem uma matéria no Globo, né, sobre isso. Olha só, deixa eu deixar bem claro aqui minha opinião, porque às vezes algumas pessoas confundem. Eu, como autoridade de segurança pública, como profissional de segurança pública, não sou desfavorável ao decreto. Eu acho ele importante, posse de arma de fogo, facilitar. Por exemplo, eu acho que, vamos supor, o cara que está acostumado, igual eu estava no plantão, o cara que está acostumado a furtar o bairro, é o cara que furta o bairro. O cara, todo mundo sabe, e ele é reincidente. Eu acho que ele vai pensar 2 vezes a hora que ele entrar numa casa, puxa, aqui o cara pode ter arma de fogo. O cara que tem um sítio num lugar ermo, eu acho importante. Eu acho bacana aquele cara ter a posse de arma de fogo ali para se defender. Mas, com relação, tem que ter toda a violência doméstica, como eu falei, elas são ciclos. A mulher que vive numa relação de violência doméstica, uma mulher que já é ameaçada dentro de casa, está dentro de um ciclo já de violência, um homem extremamente agressivo. Esse homem ele não tem condição de ter uma posse de arma. É um perigo para essa mulher. Entenda bem, não estou sendo desfavorável ao decreto, mas a questão da mulher que já vive num ciclo de violência. Pensa bem, você imagina se essa mulher, você acha que ela vai ter oportunidade de ter posse de armas? Vamos ser realistas, igual está falando, para a mulher vai ser muito bom, tá? Para o crime de rua, a mulher vai ser estuprada, tem um estuprador vindo em direção a ela, ela saca da sua arma e tal, tá. Mas vamos ser realistas, e aí, mas o que acontece? O porte é para ter a arma em casa. E é em posse, casa que acontecem os aí que eu quero casos de chegar. violência Exatamente. doméstica. Onde que acontece mais a violência? A grande maioria é na sua casa, no âmbito ali da intimidade, onde não tem testemunhas. Essa mulher ela é oprimida dentro da sua casa. Eu já tive quantos casos, dezenas de casos, que eu tive que requerer, junto com a medida protetiva daquela mulher que estava sendo agredida, a suspensão do porte de arma daquele homem. Ele chegava dentro de casa e colocava a arma, olha, é isso. Ela era ameaçada o tempo todo, porque ele tinha uma arma em mãos. Entendeu? Não estou falando todo e qualquer caso, eu estou falando especificadamente em relação àquela mulher que já está num ciclo de violência, aquela mulher que já sofre aquilo há muitos anos, ou sofre só agora. O homem vai usar do seu poder que ele já tem em relação a ela, mas ainda com relação se ele tiver uma arma. Então, nesse caso, como delegada de mulheres, pela vivência que a gente tem, eu acho que é, no mínimo, preocupante. Dá uma posse de arma a um homem, e aí como é que fica isso? Como é que vai ser? Essa mulher, quando esse homem for até lá procurar os meios legais, a mulher não vai ter oportunidade de chegar lá, olha, não dá posse de arma para ele, não. E será que ela vai procurar os meios legais? Ela vai ter coragem? De jeito nenhum. Uma mulher que vive num ciclo de violência, que já é oprimida, ela não tem, coitada, ela não tem a mínima oportunidade nem chance para não impedir que aquele homem, além dela ser oprimida, que ele possa vir a ter um posse de arma. Né? Então, assim, é muito difícil, sabe? Em se falando de violência doméstica, essa questão, vai ser muito bom para a mulher. Uma mulher que é oprimida, é muito difícil essa mulher ela ter acesso à posse de arma. Né? Então, assim, esse homem nunca vai deixar, se ela não tem condições, né, psicológicas, né, nem de ter vida própria. Você acha realmente que essa mulher vai ter autonomia para ter a posse de arma? Não vai. Vamos ser realistas num país como o nosso. Entendeu? Então, assim, é muito complexo isso, é preocupante.
sabe? Não estou falando que vai aumentar e nem estou, de forma nenhuma, criticando o decreto, que a intenção é realmente boa. Mas, com relação à violência doméstica, eu tenho muito receio, sabe? Dessa mulher ser mais oprimida do que ela já é hoje. Esse homem ter acesso à arma de fogo. Eu realmente me preocupo porque pelas circunstâncias, pela quantidade de requerimentos que eu já fiz pedindo a suspensão do porte de arma de fogo, tanto de pessoas homens que tinham a posse, quanto até de policiais que eu já requeri. Entendeu? Então, é isso, né? Estou deixando bem claro porque há uma confusão. A delegada é contrária, não é isso. Eu convivo com mulheres o dia inteiro, dezenas de mulheres diariamente sendo agredidas. Eu tenho muito receio disso ser um agravante, ser um facilitador, porque o homem ali, ele ameaça, agride, chega em casa, bêbado ou drogado, vai na sua mulher, poxa, claro que se ele tem uma arma de fogo fácil, ele vai lançar mão daquele recurso. Sim. Entendeu? Eu também compartilho com a senhora desse temor. A gente está falando sobre as estatísticas que não são nada animadoras, muito pelo contrário, mas como que essas mulheres elas podem denunciar, a quem recorrer, porque a gente está encerrando o nosso programa, para levar toda essa informação a elas, né, de claro. Onde buscar ajuda. Essas mulheres, podem ter mulheres, inclusive, ouvindo a gente agora nesse momento. Eu quero dizer para essas mulheres que essa situação, essa agressão, essa opressão, essas mulheres elas têm que entender que isso é uma contingência e não um destino. Sabe, assim, o que eu vejo é que essas mulheres entendem aquilo como um destino para a vida delas, né, que elas têm que ficar naquele ciclo, não. E muitas vezes, quando essas mulheres saem desse ciclo, vai à delegacia com aquele medo todo de tomar coragem, o que vai acontecer e tal, ela passa por aquela situação toda de medo e depois ela volta, ela fala assim, meu Deus, agora eu estou vivendo. Porque essa mulher acha que ela está vivendo, ela acha que está protegendo os seus filhos, quando na realidade não. Então, que essas mulheres tomem realmente coragem, vão até os meios policiais e tomem providências. Esse homem ele não tem o direito de agredi-la, ele não tem o direito de ameaçá-la. A gente sempre fala, eu falo sempre na delegacia, todo mundo acha que delegado de mulher quer que separa, quer que faz. Não, a gente quer harmonia. Essa mulher ela tem que ser respeitada. Ela é um ser humano. E o que a gente vê é cada barbaridade, sabe? O homem oprimir a mulher o tempo todo. Então, essas mulheres, às vezes, não são agredidas, mas são oprimidas de forma psicológica, de uma forma, sabe, uma barbaridade, uma coisa horrorosa. Então, assim, que essas mulheres vão até a delegacia, ou então vão à polícia militar. Se não querem ir até um posto da polícia militar, nós temos a Casa da Mulher, que tem uma policial militar feminina. Isso tem que ser falado, porque é uma policial que está ali preparada para receber essa mulher, que é uma situação diferenciada. Não é um furto que ela está denunciando, ela está denunciando uma situação que diz respeito à vida dela todinha, a história de vida dela. Então, essa mulher, nós temos uma policial feminina, nós temos investigadoras lá que estão prontas a atender. Queríamos mais, né? A gente está sempre pleiteando mais para as mulheres. Mas nós temos hoje, né, é um avanço, uma Casa da Mulher, nós temos uma delegacia de mulheres em Juiz de Fora, que ela não vai lá na delegacia, aquela delegacia grande, né, que às vezes, até para a nossa cultura, não tem policiais mesmo preparados, mas ali não, a gente procura sempre melhorar e estar preparado para receber essa mulher. Se ela não tem coragem de ir, eu gosto muito que vai até a delegacia, que a gente já ouve tudo. Mas tem o 180 também. Mas essa mulher vai até a delegacia, conversa com a gente. Se ela não quiser denunciar naquele momento, nós podemos passar essa mulher para uma psicóloga, para ela se preparar para aquela situação. Então, eu queria muito deixar isso, que essa mulher denuncie, não fique naquele ciclo de violência, que ela é um ser humano, e isso é uma situação contingencial e não destino. Ela pode mudar a sua história. Tá bom? Bom, nosso programa chegou ao fim, mas antes eu gostaria de agradecer a vocês, como cidadão, agradecer ao trabalho que vocês desenvolvem. É muito importante que a gente tenha exemplos de mulheres assim fortes, empoderadas, para que vocês sirvam de visibilidade, né, para outras mulheres também. Muito obrigado. Cirilo?
Muito obrigado, meu amigo, até semana que vem. E é claro que eu quero agradecer a você que acompanhou o nosso programa de hoje. Lembrando que a Mesa de Debates volta na semana que vem. Você pode acompanhar essa e outras edições do nosso programa no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook. Você pode seguir o nosso canal e receber todos os nossos vídeos diariamente. Muito obrigado. Bom, a gente se vê na segunda-feira. Um ótimo final de semana para vocês e até lá.